Um bom dia a todos. Dando início, então, à nossa sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, submeto à apreciação dos meus eminentes pares a ata da última sessão plenária. Se tem algum adendo ou alguma retificação a ser feita. Importando o silêncio, a aprovação da referida ata. Não havendo, então, nenhuma objeção, fica aprovada a ata da última sessão. Só para constar, eu tenho um processo de pedido de vista que eu gostaria de pedir que ficasse para o dia 18. Pois não, o de... Qual que é o número, doutor Rodrigo? Qual que é o... Qual o processo? É o da relatoria do doutor Ulisses, né? Embargo de declaração 184-44. Tá ok. Comunico que continuam adiados em razão do pedido de vista os processos 18, então, 444, de relatoria do doutor Ricardo, aliás, com vista, né, doutor Ricardo, e também o 2.1, 44, 523, 2.2, 45, 482 e 49, 753, que é o 2.3, com vista da doutora Vanessa. Todos com vista com a doutora Vanessa. Ela também pede para retornar no dia 18. Sim, que vão ser incluídos então na pauta do dia 18, né, doutora? Exato. E tem um adiamento. Comunico ainda que o processo 28.909, que é o 2.7, será adiado para a sessão do dia 10 de outubro, terça-feira, a pedido do relator. Primeiro processo da pauta para julgamento. Não, senhora. Não, né? Não. Anuncio, então, o julgamento do processo 2.5, número 77.220/2016, recurso eleitoral prestação de contas, candidato a cargo de vereador de Nova Santa Helena, da 23ª Zona Eleitoral, as eleições relativas ao ano de 2016, recorrente Giovanni Carlos dos Santos, e recorrido do Ministério Público, de relatoria do doutor Rodrigo Roberto Curvo, que está com a palavra. Senhor presidente, curte de recurso eleitoral interposto por Giovanni Carlos dos Santos, candidato ao cargo de vereador pelo município de Nova Santa Helena nas eleições de 2016, contra a sentença do juiz da 23ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha com fundamento no artigo 68, inciso 3 da Resolução TSE 23463/2015. Em virtude do recebimento de recurso de origem não identificada em afronta ao artigo 60, inciso 2 da Resolução, de omissões de receitas e gastos eleitorais em afronta ao artigo 60, inciso 4, e dos extratos bancários não terem sido apresentados abrangendo todo o período da campanha, em afronta ao artigo 48, inciso 2, a linha A da resolução já mencionada. O candidato apresentou prestação de contas final e simplificada, conforme preceitam os artigos 28, parágrafo 9º da Lei 9.504/97 e 57 da Resolução 23463/2015. O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação à prestação de contas em razão da existência de indícios de irregularidade consistentes na identificação de doador de campanha inscrito em programa social do governo, Bolsa Família, conforme informações constantes do relatório de conhecimento número tal da Procuradoria-Geral da República. O parecer técnico conclusivo apontou as seguintes irregularidades. Item A. Identificação de que o doador da importância de R$ 900, Eduardo Nezário de Oliveira, se encontra incluído em programa social do governo Bolsa Família, não detendo capacidade econômica para realizar a doação. Item B. Omissão de despesas constantes da prestação de contas e aquelas registradas na base de dados desta Justiça Especializada, obtidas mediante circularização,
informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, nos valores de R$ 58,80, relativa à nota fiscal número 12.012 da LM Combustíveis Santa Helena, e de R$ 117 relativa à nota fiscal número 16.869 de AD de Oliveira e Companhia Limitada, EPP. Item C. Não apresentação dos extratos bancários abrangendo todo o período da campanha eleitoral, havendo saldo em conta corrente, sem menção ou conciliação bancária informando a existência de cheques não compensados. O candidato não se manifestou sobre as irregularidades citadas no parecer técnico conclusivo, conforme certidão de folhas 27. Em suas razões recursais, o candidato argui as questões prejudiciais de violação da ampla defesa do contraditório no curso do processo, de carência de fundamentação da sentença. Quanto ao mérito, no que tange a doação efetuada por Eduardo Nezário de Oliveira, afirmou tratar-se de cessão da moto Honda CG Titan 125, ano 96, placa que menciono, de propriedade do doador, para utilização no período da campanha eleitoral. Quanto à despesa apontada como omitida no valor de R$ 117, sustenta que a doação foi realizada pelo senhor José Aranda. O Ministério Público Eleitoral apresenta contrarrazões refutando os argumentos trazidos pelo recorrente, requerendo o desprovimento do recurso eleitoral. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição das questões prejudiciais e pelo parcial provimento do recurso para que a prestação de contas seja aprovada com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. O parecer do Procurador de Regional Eleitoral. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao doutor relator. Presidente, só para liberar o voto. Antes de mais nada, senhor presidente, quero cumprimentar nessa primeira fala o doutor Alisson, que agora assume a titularidade da douta Procuradoria Regional Eleitoral perante essa corte, em substituição ao doutor Kleber, que teve sua última sessão na semana passada. Então, cumprimentando o doutor Alisson, desejando sucesso na nova missão à frente da douta Procuradoria. A questão prejudicial de violação à ampla defesa é o contraditório, senhor presidente. O recorrente arguiu questão prejudicial de violação à ampla defesa ou contraditório no curso do processo nos seguintes termos, disse o ilustre advogado. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso por satisfeitos seus requisitos legais e provido reformando a respeitável sentença para reconhecer a violação no curso processual da ampla defesa do contraditório que maculou a respeitável decisão. Não assiste razão ao recorrente, posto que o argumento genérico sobre a ocorrência de violação à ampla defesa ou contraditório no curso do presente processo não procede, haja vista que, após o apontamento das irregularidades no parecer técnico conclusivo, foi dada oportunidade para o candidato se manifestar na pessoa do seu advogado, conforme se observa da notificação realizada via diário eletrônico de folhas 25 e 26, contudo deixou de se manifestar. Logo, as alegações de que, aspas, por um lapso do requerente, o mesmo não conseguiu fazer a manifestação dentro do prazo estipulado de 3 dias, fechou aspas, folha 40, não podem ser acatadas nem utilizadas como fundamento para anulação do processo, eis que a falha foi cometida pela própria parte recorrente. Assim, em razão da generalidade da arguição e não estando configuradas as violações sustentadas pelo recorrente, eu rejeito a questão prejudicial de violação à ampla defesa contraditória, senhor presidente. É como voto a prejudicial. Tem algum voto divergente a respeito dessa preliminar? Não? Então, rejeitada a preliminar por unanimidade, retorna então a palavra para o voto do mérito. Há uma segunda prejudicial, senhor Ainda presidente, tem uma segunda prejudicial? Carência de fundamentação da sentença. Carência de fundamentação. O recorrente suscitou questão prejudicial relativa à carência de fundamentação da sentença nos seguintes termos. Libado o relator, aos nossos olhos, respeitável decisão merece reforma por ter se desgarrado das provas dos autos, dos ensinamentos sólidos e remansosos da doutrina pátria, bem ainda da nossa jurisprudência, sendo tal decisão levado a efeito com excessivo rigor e despido da indispensável fundamentação. Nesse sentido, senhor presidente, e
da mesma forma que a prejudicial anterior, não devem ser acolhidas alegações do recorrente no sentido de carência de fundamentação da sentença, uma vez que a sentença pode ser concisa, sucinta, como no caso do julgamento, sem que necessariamente esteja caracterizada a alegada carência de fundamentação. No caso, a sentença apontou a legislação que dirigiu a análise da prestação de contas, os formulários contábeis apresentados, as falhas detectadas, os dispositivos da resolução do TSE 23463 de 2015 que teriam sido violados, a gravidade das irregularidades e o dispositivo utilizado para embasar a desaprovação. De modo que, estando devidamente motivada, não é o caso de anulação da sentença recorrida e também rejeito a prejudicial de carência de fundamentação para anulação da sentença, senhor presidente. Alguma divergência? Não? Então, rejeitada a prejudicial de carência por unanimidade, a palavra retorna ao doutor relator. Para o mérito agora. Mérito. O parecer técnico conclusivo elencou as seguintes irregularidades, as quais não foram sanadas pelo recorrente, ante o seu silêncio quando a ele foi concedida oportunidade para manifestação. Omissão de despesas constantes da prestação de contas e aquelas registradas na base de dados dessa justiça especializada, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, nos valores de R$ 58,80, relativo à nota fiscal 12012 da LM Combustíveis, e R$ 117 relativo à nota fiscal 16869 de AD de Oliveira. Os valores acima correspondem a 1,82% e 3,64 pontos percentuais do total de recursos arrecadados, respectivamente. A presente questão refere-se à omissão do registro de despesas no montante de R$ 175,80, correspondendo a quase 5,46% do total de recursos arrecadados durante a campanha, não encerrando isoladamente, e na linha do que vem sido decidido por esta Corte, gravidade suficiente para conduzir a um juízo de desaprovação das contas, razão pela qual, quanto a esta irregularidade, anoto ressalva a presente contabilidade. Quanto ao segundo item, identificação de que o doador da importância de R$ 900, Eduardo Nezário de Oliveira, se encontra incluído em programa social do governo Bolsa Família e não detém, por isso, capacidade econômica para realizar a doação, voto no seguinte sentido. Como narrado no relatório deste voto, o Ministério Público Eleitoral impugnou a presente prestação de contas a partir de informação constante do relatório de conhecimento número tal da Procuradoria-Geral da República, que relata a identificação de doador da campanha em apreço incluído em programa social do governo, Bolsa Família, circunstância que afastaria a capacidade econômica para realizar a doação, evidenciando indícios de fraude. Tal irregularidade foi considerada pelo meritíssimo juiz Acó como recebimento de recurso de origem não identificada, embasando a desaprovação das contas em julgamento. Entretanto, em seu recurso, o candidato afirmou que consta na prestação de contas o termo de cessão sobre o uso de veículos e o recibo de R$ 900 referente à cessão de uma moto Honda CG 125 Titan, ano 96, de propriedade de Eduardo Nezário de Oliveira para uso no período eleitoral. De fato, em consulta ao portal de divulgação de candidaturas e contas eleitorais 2016, no sítio eletrônico oficial da Justiça Eleitoral, cujo endereço eletrônico faço registrar no voto, é possível confirmar a informação de que tal doação diz respeito a recursos estimáveis em dinheiro, em virtude da cessão da moto acima identificada. Logo, não está configurada a doação de recursos financeiros, tampouco a suposta irregularidade apontada pelo Ministério Público Eleitoral, que atua no primeiro grau de jurisdição, como também reconhecido pelo douto Procurador Regional Eleitoral em seu parecer de folhas, motivo pelo qual eu desconsidero tal apontamento. Quanto ao último item, eminentes pares, a não apresentação dos extratos bancários abrangendo todo o período da campanha eleitoral, havendo saldo em conta corrente sem menção ou conciliação bancária, informando a existência de cheques não compensados. Neste caso, verifica-se que o candidato não apresentou os extratos bancários de todo o período da campanha, em afronta ao disposto no artigo 48, inciso 2, a linha A da Resolução 23463 de 2015, cujo teor transcrevo e poupo a todos da leitura, por ser de conhecimento geral. Conclui-se pela leitura dispositiva acima que os extratos da conta bancária são peças indispensáveis para a legitimação dos recursos adquiridos durante a campanha. E no presente caso, a falha consiste na juntada de extrato bancário com saldo final de R$ 475,81 na data de 18 de outubro de 2016, demonstrando claramente que não houve a observância da comprovação da movimentação financeira de todo o período de campanha, ensejando ofensa ao dispositivo citado no parágrafo anterior.
E aqui eu consigno, a exemplo do que tem entendido essa corte, que a falta de juntar do extrato bancário de todo o período da campanha, não observado pelo candidato, ora recorrente, impossibilitou que os técnicos dessa justiça especializada analisassem a real utilização dos recursos usados na campanha eleitoral. A irregularidade supracitada é motivo que conduz à desaprovação das contas, conforme nos ilustram os julgados abaixo, de longa data, já oriundos desta Corte Eleitoral, um relatado pelo Dr. Flávio Bertin, de dezembro de 2015, e um segundo pelo Dr. Blazac, de novembro de 2013, e vem sendo reproduzido esse entendimento pela composição atual, no sentido de que a falta do extrato de todo o período da campanha é falta grave, já que impede a fiscalização da Justiça Eleitoral. Merece registro por oportuno que o candidato teve oportunidade para atender a diligência, contudo não logrou êxito em fazê-lo, segundo a certidão de folha 27, conforme destacado na sentença recorrida. Nesses termos, evidenciada a grave irregularidade prevista na linha C, que em conjunto com a impropriedade prevista na linha A, merecedora da anotação de ressalva, maculando a presente contabilidade, retirando-lhe a credibilidade e transparência, correta é a sentença que a desaprovou. Então, com essas considerações, senhor presidente, eminentes pares, em parcial dissonância com o parecer ministerial, eu nego provimento ao recurso interposto por Giovanni para reformar, deixa eu só verificar aqui que, salvo engano, a sentença desaprovou. Então, eu nego provimento ao recurso para manter a sentença recorrida. É como voto, senhor presidente, e eu retifico esse dispositivo. Alguma divergência a respeito? Todos estão de acordo? Então, proclamo o tribunal por unanimidade, afastou as prejudiciais suscitadas, violação à defesa e ao contraditório e carência de fundamentação da sentença, e no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em parcial dissonância do parecer ministerial. Anuncio o julgamento do processo 43389/2016, pautado sobre número 2.8, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo de vereador, Rondonópolis, 46ª Zona Eleitoral, recorrente Joales Silva de Souza, e o parecer pelo desprovimento da irresignação de relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de ler o relatório, eu também quero aqui parabenizar o Dr. Alisson Campos pela assunção na terça-feira, né? Na segunda-feira dessa semana, ao cargo de Procurador Regional Eleitoral, agora como titular, e dizer a Vossa Excelência que o Ministério Público Federal Eleitoral sempre a contribuição ela é inquestionável para que os meios adequados de fiscalização das eleições se funcionem, se operem regularmente. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai conduzir com o mesmo brilhantismo que os que te antecederam. Então, desejo boas-vindas a essa corte, doutor Alisson. Agradeço, doutor Ricardo. Agradeço. Senhor presidente, cuida-se de recurso interposto por Joales Silva de Souza, em face de sentença proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas do candidato não eleito ao cargo de vereador referente às eleições de 2016. O douto magistrado desaprovou as contas em razão de persistirem as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo de folhas 66 e 67, que indicavam as seguintes inconsistências. A. Receitas sem a identificação do CPF e CNPJ do doador nos extratos bancários. B. Doação financeira recebida de pessoa física acima de R$ 1.064
R$1,10, realizadas de forma distinta da opção transferência eletrônica. C. Ausência de contrato de cessão de bem imóvel e de prestação de serviços. D. Atraso na abertura de conta bancária. O recorrente opôs embargos de declaração, alegando omissão no julgado em razão da juntada de petição acompanhada de documentos e prestação de contas retificadora antes da prolação da sentença, os quais não foram juntados aos autos nem apreciados na sentença. Após ajuntados os documentos ofertados, o douto magistrado solicitou novo parecer da unidade técnica, que entendeu parcialmente supridas as irregularidades apontadas. Ao julgar os aclaratórios, o juízo da 46ª Zona Eleitoral acolheu documentos de folha 88 a 116, ante a constatação de que foram juntados em período que antecedeu a sentença, e rejeitou os documentos de folha 118 a 125, por entender extemporâneos. Ao final, deu provimento aos embargos de declaração apenas para afastar a irregularidade concernente à doação de mão de obra, mantendo a sentença que desaprovou as contas do recorrente. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que as irregularidades apontadas não comprometeram a análise das presentes contas, sendo possível aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o provimento do presente recurso para que suas contas sejam aprovadas com as devidas ressalvas. A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Acolho, então, o parecer da douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao douto relator. O recorrente Joales da Silva de Souza foi candidato ao cargo de vereador pelo município de Rondonópolis nas eleições de 2016 e não foi eleito, tendo apresentado suas contas de campanha perante o juízo da 46ª Zona Eleitoral, que veio a desaprová-la por meio de sentença que ora se recorre. De início, importante consignar que o douto magistrado desaprovou as suas contas de campanha em razão de dois motivos, quais sejam: 1. O recebimento de doação de pessoa física mediante 2 depósitos em espécie realizados no mesmo dia no valor de R$ 522,20 e R$ 1.060, mediante forma diversa da transferência eletrônica, conforme determinado pelo artigo 18 da Resolução 23463 de 2015. 2. A ausência de contrato de cessão de bem imóvel com a devida comprovação da propriedade do bem doado. Pois bem, ao apreciar a prestação de contas, a Justiça Eleitoral deve levar em conta o objetivo da lei ao estabelecer normas para a arrecadação e aplicação dos recursos de campanha, objetivando impedir distorções no processo eleitoral, abuso do poder econômico e desvio de finalidade na utilização dos recursos arrecadados, e ainda preservar a isonomia entre os candidatos através da salvaguarda da igualdade de condições no certame em disputa. Em caso, de acordo com o relatório conclusivo de diligências, houve afronta ao que dispõe o artigo 18 da Resolução 23463 de 2015, que permite doações de pessoas físicas em favor de seus candidatos, estabelecendo apenas que esses atos de liberalidade sejam feitos mediante, abro aspas, transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado, fecho aspas. Isso no inciso 1. E doação ou cessão temporária de bens e ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviço, inciso 2º. Ademais, para as doações de valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10, a resolução do TSE 23463 de 2015 especifica que devem ser realizadas por meio de transferência eletrônica. E eu cito aqui o artigo 18 da citada resolução. No caso em tela, não há como fazer crer que a presente irregularidade não comprometeu a lisura e a fiscalização das contas de campanha do recorrente,
que recebeu 2 receitas no mesmo dia, nos valores de R$ 1.060 e R$ 522,20. É fato que o candidato fez juntar aos autos comprovante de depósito relativo unicamente à doação de R$ 522,20, em que é possível identificar o doador originário. Isso está às folhas 73. No entanto, como vem decidindo reiteradamente esta Corte, não restou demonstrado a origem do dinheiro depositado em espécie, o que faz manter a irregularidade apontada. No mesmo sentido, entendeu o douto Procurador Regional Eleitoral as folhas 163, verso. E eu aqui leio trecho do parecer. O candidato juntou aos autos comprovante de depósito relativo à doação de R$ 522, em que é possível identificar o nome e CPF do doador originário, folha 73. O prestador não juntou o comprovante de depósito pertinente, tampouco outro documento que ateste cabalmente a origem do recurso, extrato eletrônico da conta pessoal. Dessa forma, o recurso está caracterizado como de origem não identificada, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º da Resolução 23463 de 2015, ressaltando-se que perfaz cerca de 17% do total de recursos arrecadados. Logo, não é irregularidade relevante, como faz crer o recorrente. E prossigo. Em caso similar, o douto desembargador Pedro Sakamoto assim se manifestou nos autos do recurso eleitoral 418-16 de 2016, de sua relatoria, julgado em 24/4/2017. E eu cito aqui um precedente do desembargador Pedro, onde ele diz o seguinte: nesse contexto, é forçoso dizer que agiu com acerto o juiz singular, pois os depósitos realizados pelo recorrente, de fato, violaram os dispositivos legais supramencionados, uma vez que foram realizados sucessivamente no mesmo dia, superaram o valor de R$ 1.064 e deixaram de ser efetuados por meio de transferência eletrônica, gerando, em vista disso, dúvidas acerca da origem dos recursos doados. Na espécie em debate, é importante salientar que, apesar de conter a identificação do doador nos depósitos em comento, feitos pelo próprio candidato recorrente, essa condição não atenua a irregularidade apontada, já que o dinheiro em espécie pode ter qualquer procedência e depois ser repassado ao candidato, que, na condição de doador da própria campanha, pode vir a fazer o depósito em seu nome. E prossigo. Em relação a outra irregularidade apontada, vejo que o candidato não apresentou o comprovante de propriedade do imóvel cedido, em ofensa ao artigo 19, caput da Resolução 23463 de 2015, inviabilizando a análise pela Justiça Eleitoral quanto à licitude da origem do recurso doado estimado. Ao final, é importante frisar que a omissão em cumprir todas as obrigações previstas na legislação frustra a fiscalização e impede que os órgãos competentes verifiquem a licitude da movimentação dos recursos de campanha pelos candidatos, como é o caso dos autos. Cito aqui um precedente da relatoria do ministro Luiz Fux, saliento que o valor tido por irregular representa 17% do total dos recursos arrecadados. E ao final, senhor presidente, ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou votando pelo desprovimento do presente recurso, mantendo in totum a sentença que desaprovou as contas prestadas por Joali Silva de Souza, relativa à sua campanha eleitoral de 2016, no município de Rondonópolis, ao cargo de vereador. É como voto, senhor presidente. Algum voto divergente? Senhor presidente, eu tenho umas considerações a fazer, até em razão de um voto que proferi há pouco tempo numa prestação de contas relatoria de Vossa Excelência. Pelo que eu observo do relatório, e depois buscando na própria sentença que desaprovou as contas, salvo melhor juízo, e até quero que o doutor Ricardo me corrija se eu estiver equivocado, houve a prestação de contas, a equipe técnica fez alguns apontamentos. Desses apontamentos,
o prestador de contas foi intimado, posteriormente sobreveio a sentença e os embargos de declaração trouxeram novos documentos. Então, até indago ao relator, não houve a conversão para o rito ordinário, correto? Não houve a conversão para o rito ordinário, uma decisão judicial convertendo a prestação de contas de simplificada para o ordinário. Tem que dar uma consultada nisso. Eu confesso que eu não consigo... posso analisar agora aqui. Aqui, doutor Rabaneda, só para... a questão é que houve 2 depósitos em dinheiro, né? Sim. No mesmo dia. Um no valor de R$ 1.060 e outro no valor de R$ 522. O de 522 está identificado o depositante, Exato. mas ele não especificou a origem desse dinheiro. Então, tudo isso eu Agora, compreendi. quanto ao de 1.060, não existe, não foi justificada a origem nem o depositante. Essa é a questão. Isso eu compreendi. O que eu tenho consignado, né, neste plenário, com base em precedentes também desta corte, é que, por vezes, nós estamos avançando na análise da questão de fundo da prestação de contas quando uma fase do processo de prestação foi suprimida na origem. Porque, veja bem, se não houve a conversão do rito na origem, a análise técnica na origem não apreciou documentos juntados pelo prestador de contas. De modo que nós temos entendido aqui, inclusive é um precedente até da lavra de Vossa Excelência, tem um outro meu que eu pedi para a assessoria levantar, mas temos um precedente aqui no seguinte sentido, o que eu estava a todo tempo me filiando a ele. É o recurso eleitoral 48505 de Alto Taquari, relator desembargador Pedro Sakamoto, seguinte sentido: recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a vereador, eleição 2016. Contas desaprovadas no juízo de origem. Cerceamento de defesa, inobservância do rito estabelecido pela legislação de regência, acolhimento. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância primeira. Não se admite o processamento das prestações de contas simplificadas por meio do rito ordinário sem expressa conversão determinada pelo juiz eleitoral, mediante decisão interlocutória fundamentada, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa. E isso está em absoluto acordo o que diz a resolução que disciplina a matéria. A resolução que disciplina a matéria, ela diz o seguinte... Artigo 62 da Resolução TSE 23463/2015. Existindo impugnação, irregularidade identificada pela análise técnica ou manifestação do Ministério Público Eleitoral contrária à aprovação das contas, o juiz eleitoral examinará as alegações e decidirá sobre a regularidade das contas ou, não sendo possível, converterá o feito para o rito ordinário e determinará a intimação do prestador de contas para que, no prazo de 72 horas, apresente prestação de contas retificadora, acompanhada de todos os documentos e informações escritos no artigo 48. E o parágrafo único diz: a decisão que determinar a apresentação de prestação de contas retificadora tem natureza interlocutória, é irrecorrível de imediato, não preclui e pode ser analisada como questão preliminar por ocasião do julgamento de recurso contra a decisão final de prestação de contas, caso apresentada nas razões recursais. Eu fui relator de um processo, é o recurso 44960, aonde naquela oportunidade, acolhido também a unanimidade pela Corte, nós decidimos no seguinte sentido: olha, quando houve a apreciação da equipe técnica de algumas irregularidades, houve a intimação do prestador de contas sobre essas irregularidades. No entanto, eu disse naquele voto, não houve a conversão. E entendi como obrigatória essa decisão interlocutória, porque sem ela, acontece o que nós estamos vendo aqui nesse processo,
que é o quê? O prestador de contas apresentando documentos como um embargo de declaração. E pelo relatório, eu observo que, inclusive, no julgamento dos embargos, a magistrada diz que não conhece de alguns documentos, entendendo que eles eram intempestivos. Então, digo eu, ora, a própria magistrada de primeiro grau não apreciou determinados documentos. E nós fazendo aqui, nesse exato momento, e já apreciando o mérito da prestação de contas, me parece que, em primeiro lugar, houve uma supressão de instância, porque não há uma apreciação em primeiro grau. Segundo, a magistrada entendeu por selos intempestivos exatamente porque não converteu. E nesse julgado em que eu cito, e até ontem terminei um voto exatamente nesse sentido, até por isso posso dizer que eu fiz um retrospecto desses precedentes. Nesse recurso nós dissemos o seguinte aqui: recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a vereador, contas desaprovadas, cerceamento de defesa, em observância do rito estabelecido pela legislação de regência, acolhimento, recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância primeva. Não se admite o processamento das prestações de contas simplificada por meio do rito ordinário, sem a expressa conversão determinada pelo juiz eleitoral. De modo que eu vou continuar mantendo esse posicionamento, senhor presidente. O Ricardo quer fazer alguma consideração? Posso, só para ver se por favor. Contribui antes Claro, até de Vossa Excelência concluir? Eu não consegui ver aqui, porque é muito documento, posso correr o risco de fazer uma análise equivocada. Mas algumas premissas eu posso afirmar já. Em primeiro lugar, teve duas levas, vamos dizer assim, de documentos. Uns juntados antes da sentença, e a juíza, ele recebeu esses recursos e isso foi analisado pela equipe técnica. Tá? Antes da sentença. Antes da sentença. Todos esses recursos foram recebidos. Agora, houve documentos que foram juntados após a aprovação da sentença. Em relação a estes, a juíza não recebeu. Então, assim, a questão é super interessante e eu até não teria menor problema em acompanhar, porque realmente a função, me parece, da conversão do rito é a ampla defesa. É possibilitar que a parte faça a retificadora, junte documentos que entender necessário e possa haver a apreciação da equipe técnica da Justiça Eleitoral. Que houve. Com relação a esses documentos antes da sentença. Isso. Porque, veja bem, pois não, claro, só para concluir, claro, fica à vontade. Eu não teria a menor dúvida em acompanhar esse entendimento, que me parece que já é o entendimento da Corte, apesar de eu não me lembrar de nenhum caso que eu tenha votado, perfeitamente razoável, para que não haja prejuízo à parte, que ela tenha a oportunidade de fazer a retificadora, juntar documentos e ter a análise da equipe técnica da Justiça Eleitoral. Depois podemos chegar até a mesma conclusão. Porque se fosse eu o advogado, da parte, o que eu faria? Falo, olha, teve uns apontamentos da equipe técnica. Nós podemos aqui já juntar aqui alguns documentos para tentar eliminar qualquer dúvida e o juiz, autorizado que está pela resolução, entender pela regularidade. No entanto, falando eu para o meu cliente, se fosse eu, no entanto, se o juiz entender pela persistência das irregularidades, ele não tem alternativa, ele vai ter que converter. Então você vai atrás dos documentos, porque o juiz, entendendo pela manutenção da irregularidade, ele vai fazer a conversão e nós vamos ter a oportunidade. Mas a conjunção é ou converter em procedimento? Não, converterá. A norma é impositiva. A norma é impositiva. Existindo impugnação, irregularidade identificada pela análise técnica ou manifestação do Ministério Público contrária à aprovação, o juiz eleitoral examinará as alegações e decidirá sobre a regularidade das contas. Ou, não sendo possível aprovar, julgar pela regularidade, converterá o feito para o rito ordinário. Então o prestador de contas diz, olha, se for para reprovar, vai ter a conversão. E a resolução diz, decisão interlocutória fundamentada. Né? Então esta é a minha preocupação que eu tenho lançado aqui, de entendermos
independente desta conversão, e ele vem juntando documento, junta com os embargos, vem um recurso, junta com o recurso, né? E vem apresentando e a gente vai apreciando conforme a gente entende adequado, né? Eu só tenho uma preocupação. Tudo bem, a questão seria de rito matéria de ordem pública, eventualmente nós poderíamos até analisar de ofício, né? Porque isso não é objeto do recurso, a questão da violação ao rito. E creio eu que, neste caso, é porque ele teve a possibilidade de juntar documentos antes da sentença e teve a análise do órgão técnico. Vossa Excelência quiser pedir vista e trazer sugerindo, né? Eu tenho, até eu abri aqui o voto que eu falei que ontem eu minutei com a assessoria, onde eu estou levantando essa preliminar ex officio, porque a própria resolução nos traz a informação de que essa é uma matéria de ordem pública, porque ela diz que esta matéria não preclui. Isso está na própria resolução. Nesse caso, porque não houve a conversão. Mas só um último esclarecimento, doutor Rodrigo. Nesse caso, o que não houve foi a decisão dizendo que converteu. Exato. Mas a parte teve a possibilidade de juntar novos documentos, foi intimada para, em 72 horas, juntar documentos e tudo mais. Só esse esclarecimento que... Sim, isso eu compreendi. Até reafirmo, como eu falei, se fosse eu advogado, também ia ser pego de surpresa. Porque eu ia falar para o meu cliente, nós podemos juntar os documentos agora, mas se o juiz entender que não são o suficientes, vai haver a conversão. O tribunal tem decidido assim. Então, quer dizer, para quem está prestando contas, o julgamento imediato, me parece que há, sim, uma inversão irregular. O julgamento não foi imediato. Foi depois que ele apresentou os documentos. Com parecer técnico, e o juiz considerou alguns e outros, quando dos embargos de declaração, entendeu que eram extemporâneos. Sim. Eu acho que é nesse sentido que o doutor nesse Ricardo está sentido, dizendo, isso. que ele apresentou documentos que inicialmente, pelo que eu entendi, não foram juntados, depois foram juntados, consta aqui do parágrafo do relatório. Após a juntada dos documentos ofertados, o douto magistrado solicitou novo parecer da unidade técnica, Exatamente. que entendeu, em parte, supridas as irregularidades apontadas. Aí foi para o juiz julgar os aclaratórios, acolheu os documentos X ante a constatação de que foram juntados em período anterior à sentença, Exato. e rejeitou os documentos Y, porque entendeu que esses eram extemporâneos. Então, na verdade, pelo que eu estou compreendendo, o magistrado recebeu alguns documentos, solicitou novo parecer da unidade técnica, que considerou parte sanado, parte Foi suprido. persistia, e o juiz sentenciou nesse sentido. Tendo em vista os novos documentos, tendo em vista o novo parecer, julgo desaprovados. Quando Exato. chegou os aclaratórios com novos documentos, ele falou, não, esses são extemporâneos, isso eu não conheço. Mas como que eles são extemporâneos se eles foram, se a juíza não converteu? É, Essa não, é na a minha verdade, ela- compreensão, sabe? pelo- Se ela não converteu, Do relatório, eu entendo Né? que com os embargos de declaração ele trouxe novos documentos e esse ele entendeu que não eram válidos. Ela não converteu, mas ela possibilitou. a Que na juntada. prática é uma conversão. Ela só não disse converta em rito ordinário. Por isso que eu digo, eu não Ulisses consigo vai- ver aonde Eu houve. ia Deixa eu sugerir ao Aqui de doutor vista. Ulisses Deixa eu- que está suscitando uma questão de É, ordem para a deixa anulação eu- da sentença. Acho que ela, para ela ser, apesar de Pra- todas as pra- razões já pra expostas, um exame vai mais ficar claro pra aprofundado, nós, né? que para o doutor Ulisses está claro. Né? Seria o eu caso estou me suscitado. filiando, eu estou entendendo imprescindível a decisão interlocutória fundamentada para converter o rito. Essa é a minha posição, com base nesses precedentes, né? E compreendo todas essas razões. Olha, publicou, e como eu falei, eu trouxe um voto aqui exatamente nesse sentido. Olha, ele está alegando cerceamento de defesa, porque ele não foi intimado. Eu falei, não, nesse preliminar, ele foi intimado, no entanto, não houve a conversão. Então, até que momento ele pode apresentar os documentos? Enquanto não houve a conversão, né? Ele foi intimado para, em 72 horas, juntar novos documentos. Independente Deixa eu de ter pedir vista, convertido. senhor presidente. Isso, Aí eu vou vir, eu trago na mesma oportunidade com esse outro processo É, que está sob a minha e relatoria. eu E indago a a gente doutora define Vanessa isso aqui na corte, né? eu indago então a doutora Vanessa se aguarda ou já aguarda? Doutora Nilza, desembargadora Nilza, vai aguardar, né? Guardar. Doutor Rodrigo,
Aguarda ou já voto com o Senhor relator? presidente, eu vou aguardar, Aham. mas na verdade eu tenho prazo de validade aqui, que minha última sessão é Não, terça-feira. eu Se vou- estiver, eu vou tentar votar. trazer Se até não, na fica terça. pro próximo. Vou tentar Eu aguardo. trazer. Terça-feira, né? Era A questão próximo. não é complexa. Aham. Tu, Antônio, aguarda? Então, eu estou é de vista. Julgamento adiado em razão do Exatamente, pedir vista do 5º vogal. Os demais aguardam. próximo processo do senhor Tá. Vou transferir então. Inclusive, naquele caso, só até o pagamento está encerrado, mas naquele caso que o desembargador Pedro trouxe, eu até divergi e foi por maioria. Eu acredito que eu fui acompanhado só pela doutora Vanessa, foi 4-2, foi agora, tem umas 2 ou 3 sessões. O desembargador Pedro trouxe o voto, a prestação retificadora veio com recurso. Naquela oportunidade eu entendi que havia sido solapado da equipe técnica a apreciação, que não é exatamente o mesmo caso, né? Ela já está comprada. Ah, é? Só o senhor Naquela avisar. oportunidade eu fiz Tá. esse apontamento. Então, Eu lembro do tentando caso. manter Ah. coerente com essas posições. Perfeito. Então, transfiro a presidência a desembargador Nilza para a continuidade para o julgamento do processo 2.6. Em julgamento, processo 30.678/2016, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, Barão de Melgaço, 38ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente é Nadir Dias Gonçalves. Com a palavra, o digno relator. Eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por Nadir Dias Gonçalves, candidato a cargo de vereador no município de Barão de Melgaço, contra sentença proferida pelo juiz da 38ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes a eleições de 2016. A recorrente afirma concisamente que, aspas, o excedente praticado pela candidata alcança algo em torno de 12,86, 12,86 centésimos no valor autorizado para gastos de aluguel de veículos, o que se revela valor inexpressivo e seguramente, pela transparência da prestação de contas, não impede a incidência do juízo de proporcionalidade ou razoabilidade. Fecha aspas. Assevera também que não foram detectadas outras irregularidades na prestação de contas apresentada. Por derradeiro, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja aprovada a contabilidade em exame com ou sem ressalva. Mistada manifestador do Procurador Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença em seus precisos termos. É o relatório. Ouça-se o parecer do doutor procurador eleitoral. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, conforme relatado, cuide-se de recurso eleitoral interposto por Nadir Dias Gonçalves, candidato a cargo de vereador do município de Barão de Melgaço, contra sentença proferida pelo juiz da 38ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2016 e condenou-a ao pagamento de multa equivalente a 100% da quantia que excedeu ao limite de gastos para aluguel de veículos. Ressalto de início que a decisão recorrida julgou desaprovada a contabilidade apresentada, porquanto concluiu que a candidata extrapolou o limite de gastos com locação de veículos estabelecido no artigo 38, inciso 2 da resolução TSE 23463 de 2015. Em abono à sua tese, a recorrente aduz que o valor gasto em excesso com a locação de veículos é inexpressivo em relação ao contexto da campanha, não impedindo, por essa razão, a incidência do juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Assevera também que não foram detectadas outras irregularidades no bojo da sua prestação de contas. Examinando a contabilidade de subexame, constata-se que, de fato, a recorrente realizou gastos excessivos com a locação de veículos automotores. Na espécie em detalhe, a candidata recorrente declarou um total de gastos de campanha contratado no valor de R$ 1.060,60. Nesse sentido, a recorrente deveria ter restringido seus gastos com aluguel de veículos automotores em R$ 212,12,
cujo montante corresponde ao limite de 20% dos gastos de campanha contratados, consoante estabelece o inciso 2 do artigo 38 da Resolução 23463 de 2015. Todavia, a recorrente gastou R$ 480 com a alocação de veículos, ultrapassando, portanto, R$ 267,88 o teto estabelecido para a realização de despesa nessa rúbrica. Isso significa que gastou mais do que o dobro do permitido, uma vez que a despesa assumida corresponde a 45,25% do total de gastos contratados na campanha. E, de acordo com a norma de regência, deveria limitar esse dispêndio a 20% daquele valor de despesas. Na espécie em debate, não obstante tenha sido possível fiscalizar a origem e o destino dado aos veículos, aos valores arrecadados e empregados, é imperioso dizer que a aludida inobservância do limite de gasto de campanha revela-se irregularidade revestida de gravidade, confirmando que a campanha não foi conduzida dentro da legalidade esperada e que feriu, sobretudo, a isonomia entre os candidatos envolvidos naquele pleito, agindo em total desrespeito à lei eleitoral. Outro sim, ainda que em termos absolutos a quantia extrapolada não seja expressiva, que foi R$ 267,88, cumpre-se afirmar que, proporcionalmente, os valores excessivos são considerados para o contexto da prestação de contas, pois, em quantia despendida, R$ 480, equivale a mais do que o dobro do permitido da norma estabelecida, tendo em vista que gastou a quantia equivalente a 45,25% do total de gastos contratados da campanha, como foi dito anteriormente. Apreciando recursos eleitorais em sede de prestação de contas de candidato, referentes às eleições de 2016, esta Corte Revisora teve a oportunidade de decidir que a extrapolação do limite de gasto com aluguel de veículos automotores, artigo 38, inciso 2 da Resolução TSE 23463 de 2015, irregularidade grave geradora de potencial desaprovação, de relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, acórdão, recurso eleitoral 44654, publicado no Diário da Justiça Eletrônica, de 30/8 de 2017, é recente esse julgado. A propósito, para melhor ilustrar esse debate, destaco os fragmentos de voto do douto relator do arresto colacionado, baseado nos seguintes termos, aspas, dessa forma, é de se reconhecer que o candidato, ora recorrente, violou a norma do artigo 38, inciso 2 da supramencionada resolução, que preconiza a observância de limite quantitativo de 20% do aluguel de veículos automotores, sobre o montante da composição dos gastos de campanha contratados, em torno de 36,3% com aluguel de veículos, o que, no meu sentir, é uma irregularidade grave geradora de potencial desaprovação sobre o julgamento de contas. Fecho aspas e prossigo. Ressalto por importante que, em caso o percentual extrapolado é superior ao excesso verificado na prestação de contas referido no arresto supracolacionado, haja vista que no 44.654 de 2015, o recorrente excedeu o limite de gasto na alocação de veículos em 16,35%. Já neste caso, em exame, o recorrente ultrapassou o limite de 25,25%, ou seja, a extrapolação é ainda maior. Ademais, considerando que a irregularidade em alusão não comporta saneamento, bem ainda, considerando que o percentual extrapolado é expressivo em relação ao montante arrecadado, não há falar em aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. De outra banda, entendo não ser aplicável ao caso concreto a multa estabelecida no artigo 5º da Resolução TSE 23463, porque essa sanção é própria para as hipóteses de extrapolação dos limites de gasto para a campanha que são fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral para partidos políticos e candidatos em cada município, não se aplicando, por óbvio, ao presente recurso. A propósito, transcrevo as redações do artigo 4º e 5º da Resolução TSE 23463. Eu vou poupar da leitura esse dispositivo que eu transcrevo no meu voto. Nesse sentido, recentemente decidiram os tribunais eleitorais de Minas Gerais e Paraná
Prestação de contas, cotejo entre a prestação de contas em exame e a prestação de contas do candidato doador, divergência de valores, erro material e proporção em mais de 110% do limite de 20% no total de gastos da campanha de locação de veículos automotores. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desaprovação das contas, recurso não provido, recolhimento de valores do Tesouro Nacional, afastamento de ofício, ausência de previsão legal ou regulamentar. De relatoria do desembargador Luiz Taro Oyama, do nosso querido estado de Paraná, e também trago aqui um outro julgado também de relatoria de Cláudia Aparecida Coimbra Alves, do TRE de Minas Gerais, nesse mesmo sentido. Prossigo. Assim, deve ser afastada ex officio a sanção em comento sob pena de violação ao princípio da reserva legal. Posto isso, em consonância parcial com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto por Anadir Dias Gonçalves para manter desaprovadas suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2016 e afastar a multa que lhe foi aplicada pelo juiz de primeiro grau. É como voto. Algum voto divergente? Senhora presidente, recentemente eu relatei um processo que o tema era o mesmo, a extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, cargo de vereador. Naquele caso, em que eu cito o precedente desta corte, à época relatado pela desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povos, o recurso interposto, a sentença recorrida, melhor dizendo, não havia julgado desaprovadas as contas pela extrapolação do limite, mas não havia aplicado multa, havia silenciado quanto à aplicação de multa mencionada pelo eminente relator do artigo 5º da resolução, que fala em 100% do valor que ultrapassou o limite. Naquele caso, e a Corte acolheu e sufragou esse entendimento, bem recente, era uma única impropriedade, exatamente a superação do limite fixado para gastos com locação de veículos. Eu entendi, e a Corte acolheu naquele caso, que, de acordo com o precedente relatado pela desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povos, quando se tratasse da única impropriedade, deveria incidir apenas a multa e não necessariamente redundaria em desaprovação automática, pelo simples fato de ter superado o limite. Porque se entendeu que a sanção para a extrapolação do limite era a aplicação da multa, e se ela fosse isolada, a irregularidade, não necessariamente imporia a desaprovação. Naquele precedente, deu-se por satisfeito com a aplicação da multa e julgou aprovada com ressalvas. No caso que eu relatei, isto não foi possível porque haveria uma reformácio in pejus, porque o prestador recorreu contra a sentença que desaprovou e essa corte não poderia aplicar a multa que não foi aplicada pelo juiz no primeiro grau. Então, por isso, naquele caso, a corte deu provimento para simplesmente aprovar com ressalvas. Então, nesse sentido, a despeito do bem fundamentado voto, como de costume, do eminente desembargador, vice-presidente corregedor regional eleitoral, eu vou divergir com a devida vênia para, na linha do que ficou decidido naquele caso, reconhecer que, como é uma única impropriedade, no caso, a extrapolação do limite de gasto com locação de veículos, e neste caso, como o magistrado sentenciante aplicou a pena de 100% daquilo que foi extrapolado, eu vou divergir, de acordo com o precedente desta corte, relatado pela desembargadora Maria Helena, para entender, sim, aplicável a penalidade de multa, e por se tratar de uma única irregularidade, e já sancionada com a aplicação da multa, que entendo aplicável, eu vou divergir com a devida vênia do eminente relator para dar provimento parcial ao recurso, apenas e tão somente para julgar
aprovadas com ressalvas as contas de campanha. É como voto, senhora presidente. A multa é mantida. A divergência em si ficou em relação a quê? A divergência é que eu considero como cabível a aplicação da multa, 100% daquilo que extrapolou o limite. Tinha um limite de gasto com locação, aquilo que passou, isso aqui configura uma multa. Mas eu entendo também que não é o caso de desaprovação. Então, nesse sentido, estou reformando em parte a sentença, a íntegra, né? Para manter a multa, mas... Para manter a multa e aprovar com ressalvas. Afastar a desaprovação para aprovar com ressalvas. Porque a irregularidade A está sendo foi sancionada pelo juiz com a aplicação da multa, né? Só que, como é uma única impropriedade e não afeta a fiscalização, o juiz eleitoral está vendo a irregularidade, está sancionando a irregularidade, não é o caso de desaprovar, porque a única irregularidade é essa, extrapolação do limite. Então, dar provimento apenas e tão somente para aprovar com ressalvas, mantida a multa. Mas o voto do desembargador é pela exclusão da multa, né? É pela exclusão da multa e o meu é justamente o inverso, né? É o inverso do que você Isso. De fato, há uma divergência. E eu estou desaprovando as contas e excluindo a multa, né? Eu estou aprovando com ressalvas e mantendo a multa. Justamente. Tá, é o inverso. É uma divergência. Exato. Voto é diametralmente oposto. Diante disso, como vota o doutor José Antônio Bezerra? Em outras oportunidades, eu também já vi esse mesmo entendimento já esboçado pelo doutor Rodrigo aqui, e que na época também presidida pela desembargadora Maria Helena. Eu acompanho o voto divergente. Como vota doutor Ulisses Rabaneda? Senhora presidente, parabenizo o relator pelo voto, mas faço pequenas considerações. O doutor relator entendeu pela impossibilidade da aplicação da multa em razão da compreensão de que a multa, neste caso, ela se refere a excesso de gastos de partidos políticos. Isso. No entanto, analisando a Lei 9.504, nós temos ali no artigo 18b o seguinte: o descumprimento dos limites de gastos fixados por cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência do abuso de poder econômico. Como é só o candidato que pode praticar o abuso de poder econômico, me parece que o dispositivo está, sim, a englobar a prestação de contas do candidato, não só a do partido. Esta conclusão também decorre do artigo 18A, que é o imediatamente anterior, que diz: serão contabilizados nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. A resolução, de igual modo, ela também nos traz essa compreensão, de modo que eu entendo, com a devida venda do relator, conforme o doutor Rodrigo, que a multa ela pode sim ser aplicada. Me parece que há sim a previsão legal. Tá? Segundo ponto, o relator foi muito feliz ao identificar que o extrapolamento ele é de um percentual considerável. Não há dúvida disso. No entanto, nós temos alguns precedentes do TSE que me parecem razoáveis, dizendo que em eleições em municípios diminutos, você vai ter um percentual de extrapolamento muitas vezes alto, mas o valor global ele é pequeno, como por exemplo nós estamos tratando aqui de R$200. Então ele teve R$1.000 de gasto de campanha aproximadamente, ele só poderia gastar 200 com aluguel de veículo, mas ele gastou 400 e alguma coisa, cerca de 100% a mais. Veja, em termos percentuais é muito considerável, mas em termos globais é um valor insignificante. Por quê? Eu gasto R$1.000 na campanha, mas o aluguel de um veículo, não tem como você fazê-lo R$200. Não, ele vai ser 200, 250, 300 ou R$400. Então, por conta deste valor global, a despeito dessa constatação do relator, muito bem
muito bem pontuada, inclusive, eu entendo que, mantendo a aplicação da multa por expressa previsão legal, no entanto, o valor global sendo diminuto, eu considero o posicionamento do Dr. Rodrigo bastante razoável no sentido de aprovar com ressalvas, até para que não fique a pecha de desaprovação, como se houvesse algum tipo de irregularidade a ser apurada, mas com a aplicação da multa, que é uma sanção, né, para que o candidato seja, sim, penalizado em razão desta inconformidade com a resolução. Com essas considerações, presidente, eu acompanho com a devida vênia o voto divergente. Como vota o doutor Ricardo? Senhor presidente, eu vou pedir vista para melhor analisar. Doutora Vanessa, aguarda ou já vai manifestar? Diante do pedido de vista, não concluímos o julgamento, que irá na próxima sessão, doutor? A próxima sessão. Volta a palavra à presidência ao doutor desembargador. Então, não tem mais nenhum processo, né? Não, acabou. Então, encerrada a votação dos processos, agradecemos a presença dos membros desta corte e dando também as boas-vindas ao doutor procurador, né, que apesar de já ter atuado várias vezes aqui, então me desculpe até dessa falha da presidência, mas que Vossa Excelência já vinha atuando aqui nesta corte e o que a gente nem, como disse, percebe, né, dessa assunção desse cargo, né, e agora em definitivo. Então, a gente dá as boas-vindas, então, ao novo procurador. Muito obrigado, Excelência. Senhor presidente, também gostaria, na linha que Vossa Excelência apregou e os eminentes pares, quero desejar ao Dr. Alisson um biênio frutífero. Vai ser um prazer desfrutar da sua companhia. Na qualidade de substituto, já tivemos a oportunidade de nos conhecer, não só em plenário, mas também em amenidades, não é mesmo? Vossa Excelência já demonstrou não só a corte, mas também a sociedade, até porque na qualidade de advogado e militando na Justiça Federal, nós também tomamos conhecimento do trabalho que é desenvolvido lá, e tem se mostrado um procurador diligente, um membro do Ministério Público aplicado, e com certeza, até pelas eleições que se avizinham, nós precisaremos muito, né, desse trabalho que Vossa Excelência desenvolverá, assim como, né, o trabalho da advocacia e todos os atores. Mas registro aqui sim, então, os parabéns. Vossa Excelência colocou o nome à disposição para ser procurador eleitoral. Teve, eu acho que é um ato de grandeza. Nós sabemos que não é fácil você acumular as funções, né? Sabemos sim das dificuldades e Vossa Excelência colocando o nome à disposição e sendo sufragado pelo Procurador-Geral Eleitoral é uma demonstração da sua capacidade. Seja muito bem-vindo e pode contar conosco no que precisar. Senhor presidente, queria falar também para poder dar boas-vindas também ao excelentíssimo Procurador Eleitoral e fazer votos de que continue também, não é a primeira vez, a primeira participação, já vem atuando, né, em substituições, e fazer votos de que continue esse excelente trabalho, com toda a credibilidade que o Ministério Público tem, e sempre abrilhantando-nos com os pareceres, não se escusando de dar parecer em nenhum processo, sempre bem trabalhando os processos aqui. Isso nos dá segurança de que nós temos um procurador eleitoral atento e atuante. Então, boas-vindas. Muito obrigado, doutora Raquel. Muito obrigado. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma retificação. Eu citei que trago na próxima sessão o processo que eu pedi vista, mas eu fui informado pelo secretário da sessão que só é possível no dia 18 também, por conta da composição.
Então eu retifico dizendo que eu trago o processo para o dia 18.